Então, boa noite, gente, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui. Eu agradeço o convite, que seria originalmente presencial, né? Já estava agendado em meio a tantos lives e talks que a gente está tendo nesse período de pandemia. E esse já estava agendado antes de começar esse cenário todo. Então, quero agradecer muito ao convite e falar desse tema que eu acabei tendo que mudar a apresentação inteira, porque, enfim, é um outro cenário, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre, num cenário difícil que nós estamos, falar sobre coisas, possíveis futuros, mas futuros que podem gerar muito mais valor para o mundo. E é isso que a gente precisa agora, né? De um pouquinho de esperança e fazendo cada um a sua parte. Vou passar aqui para dividir a minha tela com vocês. Vocês conseguem ver? Então, vou dividir aqui a minha tela. Então, vamos falar um pouquinho. Conseguem ver agora? Acho que sim, né? Sim. Ótimo. Então, vamos começar com um tema que é uma ferramenta importante de inovação para a longevidade dos negócios da marca, que é a economia circular. Economia circular, ela é um conceito que não é necessariamente novo, mas que é super pertinente para o momento de agora. Vamos recapitular o que está acontecendo. 100 dias, somente 100 dias que mudaram o mundo, né? Temos 1.500.000 pessoas infectadas, sendo que 1/3 só na última semana. Mais de 100 mil mortos e crescendo. 180 países alcançados. Milhões de pessoas dentro de casa e os deslocamentos, né, chegaram a um fim, pelo menos por enquanto. A China, nesse meio tempo, né, boas notícias aconteceram para o meio ambiente. Só a China deixou de emitir 25% de CO2 durante esse lockdown dela. E a Alemanha, nesse primeiro quarto de 2020, mais 14% de energia renovável. E aí, como é que será depois da pandemia? Será que a gente continua com essa benesse para o meio ambiente? Ou será que a gente, com a busca para a retomada de crescimento, né, de toda a economia, que no mundo vai sim ter um impacto muito forte essa pandemia, mas como é que a gente consegue fazer com que as políticas públicas consigam manter esse cenário de menos de energia limpa e menos emissão de carbono? A gente está indo para um novo normal, né? O novo normal pós-pandemia vai tornar verdade o home office, a educação à distância, a tão sonhada flexibilidade no trabalho, porque muitas empresas viram que home office não é de tudo ruim, porque a produtividade aumenta. Então, existem dados até que 30% das empresas vão continuar em home office e a produtividade dessas empresas já cresceram. Existe mais foco, né? Então, vai com certeza existir mais investimento em saúde, sobretudo saúde mental. As pessoas, sim, estão precisando de cuidar mais do seu interior, cuidar mais de coisas importantes como compaixão, que é o que a gente está vendo de muitos movimentos acontecendo aí voluntariamente ao longo dessa pandemia. As marcas ganham clientes fiéis, né? As que geram valor. Então, como está um momento onde está tudo muito incerto, o que é certo? Marcas que já vêm com muitos anos de experiência e que ainda geram valor nesse momento de crise vão ser as marcas que vão ser abraçadas pelos consumidores. O consumo online vai crescer, né? Então, a mentalidade ágil nas companhias vai ter que existir e vai ser implantada, como muita gente diz, a forceps, né? Então, a gente vai ser obrigado a reagir, resolver problemas mais rápido
e o design é uma ferramenta muito importante para isso. Transformação digital chegou antes do tempo. Então, ou você vai digital ou você morre. Então, assim, as empresas que não estiverem, ou pessoas que não estiverem adaptadas a isso, né? Tem gente que fala, eu não me adapto, eu não tenho perfil de home office. Só lamento, tem que ter. Novas relações com recursos, o que é muito bom para a economia circular. A gente vê aqui em casa que para sair, para comprar qualquer coisa, é um custo, porque você tem que fazer uma novela para sair. Isso, a gente que mais novo, que mais jovem, que pode sair. E quem não pode? Né? Então, começar a ver o quão é importante tudo aquilo que se tem, tudo aquilo que se compra, tudo aquilo que se consome e para durar mais, né? Vamos ter uma nova relação com higiene e segurança. Então, aquilo que era tão simples como entrar em casa de sapato, putz, será? Talvez nunca mais, né? E a segurança de tudo tem risco. Segurança física, segurança da saúde, segurança emocional, segurança do trabalho, está tudo em xeque, né? Então, é um momento de crescimento de resiliência. É um momento de implantar o empreendedorismo, porque vai sim haver muito desemprego, já está acontecendo. Então, é um momento de movimento, né? Mas tem uma coisa boa que aconteceu, que é o e-culture. Todo mundo está pensando no outro e vai cada vez mais acontecer. Então, isso que está no fundo, essa imagem que está no fundo, é uma imagem de um livro que foi lançado em 1932, né? Uma capa de um livro que chama justamente Brand New World. Já lá atrás, depois da queda da Bolsa em 30, que já se pensava de um mundo novo. Agora a gente está nesse momento de novo, só que agora a gente está valorizando o que é local. Estamos realmente num momento de reboot, de reinício, restart, para tudo. Estamos todos estrangeiros dentro da nossa própria casa, né? Então, como é que é isso? Como é que é ser estrangeiro dentro de casa, com a sua família, com seus filhos, tendo que educar seus filhos em casa? Então, é um bom momento para se questionar muita coisa. E aí, essa frase que eu costumo abrir minhas palestras, eu acho que ela nunca foi tão real. A nossa sobrevivência depende de estarmos rodeados de pessoas que acreditam no que nós acreditamos. Então, apesar da gente não estar fisicamente próximo, a gente vai estar cada vez mais próximo dos que acreditam no que a gente acredita. E como é que as marcas podem fazer isso? Como é que as pessoas podem fazer isso? Como é que a gente pode fazer isso para o nosso próprio mundo? Então, vou falar um pouquinho, o Valdemar já me apresentou, mas vou falar um pouquinho do por que eu cheguei na economia circular, de onde eu vim. Eu ganhei uma bolsa muito novinha para estudar design na School of Visual Arts em Nova York. Fiz design gráfico lá, quando eu fui me formei com 20 anos, aos 21 já dava aula em faculdade. Depois, não satisfeita em fazer só design, eu fui entender mais como funcionava a cabeça dos líderes, porque eu trabalhei com branding desde o início. Eu fundei minha agência quando eu tinha 22 anos, na época no quarto da casa da minha mãe. E aí fui crescendo, a agência hoje tem 22 anos, vai fazer 23 em novembro. E aí cada vez mais entrando para o lado de branding, não um branding de design gráfico, mas um branding institucional, como estratégia. E não tem como conhecer estratégia sem conhecer a cabeça da liderança. Então, ganhei uma bolsa também para estudar na Berlin School of Creative Leadership, que é global. Temos aulas em Berlim como sede, mas Tóquio, Xangai, Nova York e na minha época era Los Angeles, eram os cursos que a gente tinha dentro das corporações, dentro desses lugares, ou seja, uma visão de mundo, de liderança muito grande. Menos ainda, né, na jornada para entender mais sobre marcas, eu fui estudar um pouco mais sobre comportamento, fazendo o Lego Serious Play, que é a parte de ferramental para entender um pouco mais neurociência dentro das corporações. E me apaixonei pelo tema e vi que tinha tudo a ver com branding, que sempre foi a base da minha empresa. E aí eu fui estudar dentro de Berkeley, acabei de me certificar na ciência da felicidade no trabalho. Por quê? Porque ninguém é mais responsável pela força da marca do que os seus colaboradores, principalmente no mundo hoje que as redes sociais estão mais fortes do que a mídia de massa. Então, é aí que eu vou chegando mais perto da economia circular. Criei o curso de Design Thinking na ECDD, escrevi, capacito os professores,
tem um grupo, participo de um grupo de CEOs que chama Visage, que é um grupo global para facilitar as decisões de líderes, que a posição de liderança é muito sozinha, então com outros CEOs que têm as mesmas dores, você consegue aprender um pouco mais. Fui diretora da B-Design por 4 anos e ano passado fui jurada de Cannes no departamento de design e na área de design lá. E foi muito importante essa experiência. E foi em Cannes que eu me deparei com o primeiro momento de transformação de negócios e chegando mais perto da economia circular. Por quê? Em Cannes, lá atrás, o Kofi Annan, quando ainda era da liderança da ONU, ele falou sobre sustentabilidade, mas naquela época, em 2009, sustentabilidade era visto ainda como abraçar, vou falar um termo chulo, vocês não entendam mal, mas assim, visto pelas empresas como abraçar um macaco, assim, você teria que investir em sustentabilidade para ser um contraponto do que você estava poluindo. Não era uma coisa feita porque você tinha dentro do propósito da sua corporação ser realmente mais limpo, ver isso como um modelo de negócio sustentável e assim crescer. E isso me incomodava muito, porque a gente saiu de Cannes, né, num festival que tinha 15 mil pessoas envolvidas com comunicação, dentro de uma sala, ouvindo Kofi Annan, super emocionante, e você não conseguia vender o conceito para ninguém. E aí, quando me deparei com o conceito de economia circular, que eu vou falar aqui para vocês, foi que eu vi, agora faz sentido para os negócios. Então, dentro do design, como é que a gente pode trazer esse conceito? E foi assim que a gente criou a nossa metodologia, que é a metodologia PERC, que é propósito e legado, engajamento e cultura ágil, dentro de propósito e legado, a inovação para a longevidade do negócio e do legado de marca, engajamento e cultura ágil para que as pessoas consigam desenvolver ideias e soluções mais rápidas para que chegue cada vez mais próximo a momentos de inovação e multiplicação de conhecimentos internos. Resiliência, onde criamos mecanismos de nudge para desenvolvimento de habilidades cognitivas e prevenção de burnout, reduzindo gastos com saúde. E aí a circularidade, que é a economia circular como ferramenta de inovação e perpetuidade. Como é que essas palavras se conectam? Em Berkeley, na ciência da felicidade no trabalho, PERC são cientificamente comprovado que propósito, engajamento, resiliência e compaixão, na verdade, lá no curso, elas são as 4 letras que resumem o seu drive para a felicidade. Como um todo, se você não estivesse usando isso para a empresa, estivesse usando isso pessoalmente, era essa sigla. A Red Bandana fez o quê? Pegou esse mesmo conceito, porque sim, desde que eu fui para Berlin School, o meu objetivo principal era fazer com que as pessoas fossem felizes no trabalho através do propósito do seu trabalho. Quando eu encontrei esse conceito na Berlin School, eu falei, opa, é esse que eu vou trabalhar dentro da minha empresa. Então, você integrando propósito, engajamento, resiliência e compaixão através da economia circular em atos que realmente trazem negócios, porém trazem bem-estar para você que está fazendo bem, é perfeito, porque aí você consegue abranger todos os pontos. Vamos falar um pouco de branding, propósito, cultura organizacional e legado. Muita gente acha que propósito de marca é exatamente igual a legado. Não necessariamente. Propósito de marca é a razão da marca existir. Então, como é que eu vou me tornar longevo através de um modelo de negócio que me permita passar por todos esses furacões que nós estamos passando, como esse por acaso aqui da pandemia? Qual é, de fato, o propósito que me move para continuar vivo, em meio a tantas mudanças que a gente está vivendo? E aí sim tem o ativismo de marca, que tem mais a ver com o legado, que é assim, gerar impacto num problema social, econômico, ambiental ou político, porque as marcas, e eu acredito nisso muito, por isso que eu trabalho com branding até hoje, elas são muito mais ágeis. É só ver o que está acontecendo agora no mercado com essa pandemia.
né? A quantidade de grandes marcas que estão conseguindo se mobilizar para atuar mais rápido, para minimizar as causas do problema, é enorme. Por quê? Porque elas têm velocidade de ação, né? O governo tem muitas amarras. E quando elas resolvem abraçar principalmente uma das ODSs, que são importantíssimas para o mercado, melhor ainda. Por quê? Porque sim, você consegue velocidade, sim, você consegue atuar, você consegue resultado, você consegue medir e você consegue medir isso em termos de imagem. Eu gosto muito dessa pirâmide de valor da Bain & Company. Essa pirâmide de valor mostra quais são as necessidades, né, de todos os usuários, de todos os usuários internos dentro de uma companhia. E todas elas vão para o pico que é propósito, que está dentro da visão, esperança e responsabilidade social. Então, toda a companhia tem que trabalhar, né, falando sobre transparência, falando sobre economia de tempo, expertise, tecnologia, mitigação de custos, inovação, estratégia operacional, mas tudo isso ela vai para um pico. E esse pico é esperança e responsabilidade social, que no fundo é o que todos nós queremos, né? E como o futuro chegou antes do tempo, a pandemia acelerou a importância do impacto positivo. Escolas como Berkeley, Harvard, Stanford falam cada vez mais sobre a psicologia positiva para que as pessoas estejam o melhor possível, porque as empresas são feitas por pessoas, é de gente para gente. Então, quanto melhor estiver o seu nível emocional, mais ela performa. Eu tenho números, eu tenho uma outra palestra que é só sobre psicologia positiva no ambiente de trabalho e o crescimento de performance. Então, que mostra que quanto melhor você está, melhor você consegue agir e performar dentro do trabalho. Antigamente, né? Antes da pandemia, esse bem-estar, felicidade estava sendo muito catapultado pelos millennials, né? Pela maneira de ser dos millennials, onde o propósito e cultura são chave para ele continuar no trabalho, o desenvolvimento pessoal é vital para ele continuar no trabalho, valorização por resultado e não por tempo de empresa também são vitais, horários flexíveis, demanda por feedbacks regulares, revisão do conceito de hierarquia, salários e títulos são menos importantes do que equilíbrio entre vida e trabalho, enfim. Isso tudo acabou sendo acelerado com essa questão da pandemia, mas também a questão do desemprego, também questão de vários problemas sociais. E aí, como é que a gente equilibra tudo isso? E aí vem o conceito de economia circular, que aí pode ser uma grande opção nesse momento de pandemia, porque ela é uma nova visão de crescimento, com novos modelos de negócios, com novos materiais e novos produtos. É uma maneira de repensar a forma de produzir, consumir e se relacionar, tendo um olhar analítico sobre todo o ciclo de vida de um produto. Eu gosto de resumir como os multi-Rs, né? A economia circular é muito baseada pelo esse multi-R. E eu gosto de começar pelo repensar. Repensar, redesign, refabricar, reparar, recuperar, redistribuir, reduzir, reutilizar, reciclar e repensar de novo, e assim vai sucessivamente. Olhar a cadeia e o ciclo de vida de produto baseia-se principalmente em entender que matéria-prima é a melhor para que eu possa usar, para que eu possa produzir o material, ou se de fato é necessário produzir alguma coisa, se eu não posso criar um modelo de negócio que transforme o produto em serviço, ou o serviço em produto, né? Mas principalmente o produto em serviço, que assim eu não preciso mais extrair matéria-prima. A economia circular propõe que a gente tenha um olhar sobre a cadeia muito mais holístico, né? Que a gente se questione o tempo todo. E o design, você vê como ele está aqui, ele é uma das primeiras etapas. Por quê? Porque com o olhar de design você consegue mergulhar nas necessidades do consumidor ao invés de ter preconceitos sobre o que ele precisa de fato. E sim, você vai mergulhar no universo daquele consumidor
entender quais são as reais necessidades e, assim, pensar qual é o modelo de negócios que vai, de fato, entender essa necessidade, não ficar subentendido ou ficar preso a conceitos antigos que você já tenha sobre o que vai resolver aquele problema. Você vai começar tudo de novo, né? E aí depois sim, você vai na produção, distribuição, consumo, coleta, vai saber que o desperdício e o descarte tem que ser o mínimo possível. E aí sim, se houver necessidade, fazer uma reciclagem. Mas o objetivo principal é repensar se aquele produto é de fato necessário existir ou se ele pode ser substituído por um serviço. Tá? Quando o produto é necessário, empresas como é um selo, na verdade, sobre que chama Cradle to Cradle, né? Ele faz com que aquele produto seja analisado em toda a sua cadeia de produção, na verdade. Então, desde da matéria-prima, que tem que ser saudável para as pessoas e para o meio ambiente, se estão dentro desse conceito de circularidade com todos os seus R's, se a energia que está sendo usada para produzir aquele material é renovável e se a logística para transportar aquele material faz sentido, também está dentro desse conceito de energia renovável. Se aquele produto está sendo produzido num ambiente social que faça sentido, se você não está prejudicando a vida de comunidades próximas, né? Com economia de água. Então, os produtos que conseguem unir todo esse círculo, eles ganham o selo Cradle to Cradle. Tá? E o Cradle to Cradle você que é designer, pode sim se certificar. Existe um curso online muito bom para que pelo menos você consiga entender como é que funciona a metodologia do Cradle to Cradle. Foi criada por um alemão e um americano em 2002, que já tinham essa visão de mundo, né? Agora, quais são as 7 razões para abraçar a economia circular? Primeiro, engajar no futuro hoje. Não tem mais futuro, já chegou, é agora, né? Então, ser autossuficiente, reduzindo os riscos de dependência de commodities. Vou dar um exemplo aqui sobre a Philips, o que aconteceu com ela mais para frente. Renovar o seu negócio através de parcerias para ganhar mais agilidade. Identificar oportunidades onde ninguém mais vê. Então, você já sai na frente quando você tem um pensamento mais holístico, quando você começa a questionar tudo que você tem feito, questionar o seu status quo. É assim mesmo? É assim que eu vou ter longevidade? Volta lá para a questão do propósito, né? Tem marcas que já nasceram fadadas para morrer daqui para frente, com prazo limitado. Então, assim, vamos olhar mais para frente, vamos questionar, vamos entender como é que são as vulnerabilidades do futuro, né? Gerar valor para produtos e marcas, diversificar o seu negócio e com ofertas de produtos e serviços, transformar o seu negócio com o uso da tecnologia. Então, essas são as 7 razões para engajar na economia circular. Mas ela é uma grande oportunidade econômica. Eu fiquei muito feliz. A gente começou a falar sobre esse assunto aqui no Brasil. A Bia em 2015, vou falar dela um pouquinho, e eu em 2016, quando eu conheci mais sobre o conceito. Mas Harvard agora, em 2020, fez o seu primeiro Summit de Economia Circular. Então, assim, o hemisfério, né, as Américas, a América do Norte, demorou um pouquinho para abraçar o conceito, mas ela entendeu, pela experiência da Europa, o quanto é importante abraçar esse caso. E na América do Norte, o Canadá tem sido o líder em abraçar esse conceito de economia. Porque realmente, para a economia faz sentido. Então, o potencial de trazer 4,5 trilhões em benefícios globais. Isso foi um dado da Accenture. O setor de manufatura na União Europeia prevê economia de 630 bilhões por ano. Isso dados da Ellen MacArthur Foundation, que é quem mais estuda a economia circular no mundo. Né? Economia circular pode aumentar o produto interno bruto da Europa em até 7%, segundo a McKinsey. E aí sim, a gente primeiro fala em economia para depois falar em ambiente. Então, a eficiência de recursos é um bem para o ambiente, a prevenção de desperdícios de poluição,
a redução de gases do efeito estufa, a conservação da natureza e a biodiversidade, isso tudo que são recursos que a gente tem como finitos, eles podem ser renováveis cada vez mais, porque a gente pode sim transformar o que a gente tem no que a gente acha finito em abundância. Os números da União Europeia ainda dizem que empresas que têm uma visão de longo prazo, adotando a economia circular e com foco nessa geração de valor, apresentam uma receita de 47% a mais e um lucro 81% maior. Ou seja, é uma oportunidade de negócios muito grande. E o design tem sido o principal veículo de transição para a economia circular porque ele ajuda a questionar. Então, para o design circular, o primeiro ponto a ser considerado é que lixo é um erro de projeto. Não pode existir o conceito de lixo dentro do início do projeto. Pensando nisso e entendendo como é que o Forum for the Future abraçava essa questão na Inglaterra, no Reino Unido, a Beatriz, da Exchange for Change, que é uma das primeiras pessoas a falar sobre economia circular no Brasil, porque ela trouxe a experiência da Holanda, que é o Circular Hotspot no mundo, procurou uma empresa de design que estivesse tão engajada quanto ela. E ela me encontrou e nós fomos juntos entender como é que o Forum for the Future abraçava essa questão do design para a mudança, para a transição da economia circular no Brasil e escrevemos os três o Manifesto do Design da Economia Circular para influenciar o redesign do design. Então, o objetivo do manifesto é influenciar o designer a repensar o seu papel na sociedade, redesenhar esses modelos de negócio, apresentando um olhar mais sofisticado para os fluxos de materiais, estimular mudança de atitude e de comportamento tanto nos consumidores quanto nas corporações. E os seis princípios do manifesto são propósito, pessoas, legado, conhecimento, ecossistema e biomimética e materiais. Então, aqui foi quando a gente lançou o manifesto na Semana Design Rio, na qual eu fui curadora. Essa Semana Design Rio é promovida pelo Globo. E aqui nós três apresentando o projeto lá em 2016. Então, os valores do manifesto são reforçar a cultura da experiência, criar inovação com propósito e gerar impacto positivo. Então, aqui são os 6 princípios, e aí eu vou falar de cada um deles e passar exemplos. Então, o seu design de produto, serviço, modelo de negócio deve trazer soluções para melhorar a vida das pessoas e do planeta. Deve inspirar mudanças como transformar o consumidor em usuário e o produto em serviço. Eu trouxe sempre um exemplo do que está acontecendo aqui no momento de pandemia. A Decathlon, né, que é uma empresa que a gente sabe que é de esportes, ela vendo o que estava acontecendo na necessidade de respiradores, ela viu que voluntários na Itália já tinham conseguido adaptar esse tipo de máscara de mergulho para virarem mergulhadores através de um mecanismo de impressão 3D encaixado aos tubos de respiração. E ela, com um pedido de um voluntário no Brasil, até do SOS Covid-16, que eu vou botar mais para frente, ela resolveu doar todas as máscaras que elas tinham para que virassem respiradores. Aí está dentro de um dos conceitos dos R's da economia circular, que é o reuso, né? Então, se você tem essas máscaras que estão paradas na loja nesse momento, e você tem uma necessidade de um segundo uso para essa máscara, porque você não vai aumentar a vida desse produto salvando vidas, né? Então, esse é um dos exemplos do que está acontecendo no Covid que a gente pode citar aqui. Mas, para falar de empresa global que abraçou o conceito e mudou muito do seu modelo de negócios para abraçar a economia circular, a gente tem o exemplo da Philips. A Philips se viu, num determinado momento, com escassez de prata para fazer os filamentos da sua lâmpada. E ela viu o quanto ela estava dependente de commodities. E aí ela começou a repensar todo o seu modelo de negócios. E ela foi uma das primeiras empresas globais a abraçar e a usar a economia circular como longevidade de marca e sim negócios sustentáveis, mas que geram lucro e geram imagem positiva para a companhia.
Então, ela é uma das maiores incentivadoras no mundo para a adoção dessa transição e ela transforma, dentro do seu modelo de negócios, tudo que ela faz em serviço. Então, você tem hoje, dentro, lá em Amsterdã, por exemplo, né, na Holanda, você tem a Philips, e aqui no Rio também tem um exemplo, ela vendendo ponto iluminado, ela não vende mais lâmpada. Então, você pode contratar o serviço de ter pontos iluminados na sua obra, você vai lá e vai definir onde você vai instalar aquelas lâmpadas e ela controla por monitoramento online onde aquela lâmpada vai precisar ser trocada. O que isso gera? Então, eu vou usar menos recursos naturais para produzir mais lâmpada, eu tenho menos logística de entrega de lâmpada e eu tenho geração de emprego dessas pessoas que estão no serviço que a troca dessas lâmpadas vai gerar. E ela faz isso com toda a sua linha de produtos. Se você for ver hoje, quando você entra aqui na página da Philips, você vai ver que o target dela é transformar todos os produtos que ela usa em reutilizáveis. Então, ela aumenta, não tem mais aquela questão de obsolescência programada. Ela aumenta a vida útil do produto e ela emprega a gente para consertar esses produtos. Então, todo mundo ganha. No momento agora que a gente tem esse problema sério de desemprego, a economia circular é uma grande saída para isso, né? Então, ela também ela é uma das maiores financiadoras de estudos científicos que chama-se PACE, dentro desse conceito de economia circular. E o que ela abraça é, sim, faça, use e devolva. Então, ela consegue pegar de volta todo o material que ela produz, toda a venda de produtos, aspiradores, barbeadores, elétricos, tudo que ela produz para transformar em novos produtos depois do reuso. Aqui tem um outro modelo de negócio que é muito interessante tanto para a marca, quanto para o meio ambiente, quanto para o usuário. Todo mundo ganha. E, de novo, transformar o produto em serviço. Aqui, The Loop Store é um serviço de entrega de produtos no qual ele padronizou as embalagens para reuso e aí você tem tipo um portador, como é um iFood, por exemplo, né, um profissional de logística que vai recolher e vai entregar esses produtos em casa. Se você for ver, você tem aqui a embalagem do Häagen-Dazs, embalagens do Pantene, produtos que a gente conhece, né? E a gente tem esse marketplace aí pronto como produto como serviço, né? E aí a gente vai, esse portador vai lá e recolhe esse material depois do uso, lava, higieniza e você é capaz de usar o produto novamente. Então, todo mundo ganha. A marca é completamente envolvida na questão de lixo zero, né? Você, como usuário, você não fica com aquela preocupação de onde você vai descartar aquela matéria-prima. Então, é uma outra maneira de você lidar e se relacionar com os produtos. E tem empresas como a Login, que é até cliente da gente, a gente fez o branding, cuida da identidade de marca deles desde de que eles abriram o capital da Vale em 2007, que já nasce com o conceito de economia circular, porque elas propõem menos emissão de CO2 por fazer o negócio dela é transporte de carga, né, via navegação costeira, ou seja, ela já nasceu com esse conceito de ser mais verde. O seu design deve estimular a troca de conhecimento, gerar experiências, criar negócios de impacto positivo e inspirar as próximas gerações. Ou seja, a troca de conhecimentos. Com a economia circular, mais we are better than me, né? A cultura do we culture. Então, quanto mais empresas trabalhando e multiplicando a quantidade de informações ou até de matérias-primas que são descartadas em uma das suas empresas podem virar base para a construção de novos produtos. Então, as empresas precisam se falar, precisam trocar essas experiências. A Ambev, vou de novo mostrar uma ação do Covid para mostrar que é possível e é possível fazer rápido. A Ambev
né, propôs uma parceria corporativa para a produção de álcool gel agora no Covid, né, na luta contra o Covid. Então, ela chamou as empresas para colaborar com ela, porque ela produziria o álcool, mas ela precisava das garrafas. Então, assim, primeiro, né, as pessoas, o que você ganha com isso? Tá, primeiro você ganha a chance de ajudar o nosso mundo, né, principalmente o nosso país, nesse momento difícil. Mas depois você ganha, sim, visibilidade para a marca. Você ganha, sim, lembra que a gente falou dos consumidores sendo fiéis a quem realmente faz eles se sentirem seguros e confortáveis? Então, é uma maneira de se aproximar dos clientes. Mas fora de ambiente Covid, a Braskem, né, que o plástico é visto como o grande malfeitor desse mundo, e na verdade o problema não é o plástico, o problema é como você descarta aquele plástico. Então a Braskem hoje não, ano passado, né, eu participei como jurada do Desafio Design para jovens de universidades em São Paulo, que eles fizeram um hackathon junto. A Braskem se uniu com a Kimberly Clark e com a Colgate-Palmolive para propor novas embalagens que tivesse menor impacto ambiental. E fizeram uma análise do ciclo de vida do produto e, por exemplo, dentro de uma embalagem do Neve, que já é uma embalagem super sustentável, né, do papel higiênico Neve, os alunos descobriram que o que traz maior impacto ambiental não é nada do plástico que está envolvendo a embalagem, e sim o tubete, que é descartado de maneira errada. O tubete de papel, que fica no meio do papel higiênico, ele é o que mais impacta no ciclo de vida do produto como impacto ambiental. 50% do impacto, inclusive, e ele é de papel. Ou seja, a Braskem tem feito um trabalho muito importante e o KPI da área de economia circular não é mais a quantidade de plástico que eles vendem, e sim o que eles economizam e o que eles conseguem transformar em economia circular. Então, fazendo desafios como esse, já no Colgate, com a Colgate-Palmolive, por exemplo, eles propuseram uma nova embalagem para pasta de dente Colgate. E esses meninos trabalharam, são engenheiros, são designers e são especialistas em ciclo de vida do produto, para que realmente trouxessem resultados de impacto para o mercado e que trouxesse resultado financeiro para as companhias. Então, foi muito bom participar e ver que essas empresas estão desenvolvendo trabalhos tão incríveis, juntos, com parceria. Essa parceria também pode ser vista no Rock in Rio, quando 2,5 milhões de copos reciclados, né, se transformaram em 10 toneladas de resina pós-consumo para fazer tampas para a Natura, para embalagens da Natura. Ou seja, economia de 15 toneladas de CO2 para a atmosfera e economia para as duas empresas, né? Então, assim, coletar, o que ela ia fazer com esses copos depois do Rock in Rio? Então, olha que maravilha você poder ter matéria-prima para fazer suas tampas a partir do resíduo descartado. Então, as empresas precisam se falar e, assim, juntos somos mais de verdade. Estamos vendo isso agora nessa pandemia. Cases menores, mas tão importantes quanto de compartilhamento são, de novo, produtos como serviços, né? Aqui, quem nunca comprou uma quantidade de remédios enorme para viajar e você fica depois, volta de viagem e fica com aquela mini farmácia dentro de casa? Essa empresa Helps, ela faz com que você consiga compartilhar os remédios que você já comprou, os medicamentos que você comprou, com pessoas que precisam. Então, você elimina desperdício e ainda consegue multiplicar a saúde, né? Então, não precisa ser grande, podem ser pequenas ações. Pessoas. Então, o seu design deve incluir pessoas, deve ser inclusivo, deve inspirar marcas a gerarem valor para as pessoas e estimular o consumo consciente. Deve questionar de onde vem a sua matéria-prima e qual o seu destino final. Então, como é que as pessoas podem ser beneficiadas? Aqui na Panvel, em São Paulo, eles beneficiaram com troco. 80 hospitais puderam ser beneficiados simplesmente doando troco das compras feitas nas farmácias. Então, eles foram doados 1,7 milhão
né, para esses hospitais. E como é que o resíduo pode virar renda para o público? De novo, alguém que leve o resíduo a sério. Então, o Plastic Bank leva resíduo a sério. Virou plástico social. Então, a Henkel conseguiu fazer com que seus produtos, isso na Alemanha, fossem produzidos a partir do banco de plástico que gera renda para comunidades que conseguem pegar esse plástico bem transportado, né, e guardado no Plastic Bank e vira matéria-prima para a Henkel. Ou seja, todo mundo ganha, as comunidades ganham, né? Só que não é ali você pegar o catador da esquina e simplesmente dar o plástico para ele e pronto. É levar isso a sério, multiplicar e escalar esse resíduo coletado pelos catadores e fazer com que isso seja um negócio, de fato. Né? Já que a importância do design para entender a necessidade das pessoas. O Because é uma sandália que cresce literalmente, é um sapato que cresce. Dentro da África, um dos maiores problemas de mortalidade infantil é o contato direto com as bactérias que tem no solo pela falta de saneamento básico que eles têm. Muitas das crianças não têm sapato. E o sapato e muitas das bactérias entram pelos pezinhos delas, porque brincam ali naquela área sem saneamento. Então, se você faz uma sandália, né? Um designer criou essa sandália que cresce junto com a criança. Então, ela tem ali vários botões nos quais você consegue, a criança vai crescendo, o pezinho dela vai crescendo, e aí a sandália vai crescendo junto. Isso é design, isso é economia circular, porque promove mais tempo. A base é feita de um plástico que, além de tudo, é reciclável, mas também é aproveitado, muitos deles aproveitados de pneus. Ou seja, tudo dá para ser reusado e pode beneficiar muita gente. A IKEA, né, esse prêmio, quando eu fui jurada ano passado, esse material ganhou muitos prêmios, por quê? Porque a IKEA resolveu olhar as necessidades de cada um. E a IKEA conseguiu transformar os móveis dela, o mesmo móvel de linha, né, mas em produtos adaptáveis para as necessidades de pessoas com algum problema físico. Então, você consegue imprimir as peças e adaptar as necessidades do problema físico de cada um. E a gente também, nesse projeto, já lá atrás, esse é um projeto antigo, que o British Council já tinha a consciência de que a multiplicação de conhecimento, né, do primeiro mundo ou de mundos que estão mais evoluídos em certos assuntos, em países menos evoluídos em certos assuntos, podem render um futuro melhor para todos. E foi isso que o British Council fez com esse projeto de Olho no Clima, que capacitou jovens de escolas públicas e particulares para abraçar e entender melhor o problema das questões de mudanças climáticas no mundo. Esse projeto veio até ser fechado pelo Príncipe Charles aqui no Jardim Botânico, no Rio. Então, foi mostrar que multiplicar conhecimentos também gera retorno para as marcas e para os países. Isso também fazia parte do conceito de multiplicar o conhecimento e valorização do país. O legado. O seu design deve estender a vida útil do produto, aumentar o seu valor com o tempo e proporcionar um incentivo para o reuso, remanufatura ou reciclagem. Então, de novo, aqui falando um pouquinho das ações do Covid. Esse site foi criado assim, a toque de caixa pelas necessidades dos pequenos empreendedores de bairro lá em BH. Por quê? Sabemos todos que a pandemia vai trazer impactos muito fortes e muito severos, principalmente nos pequenos negócios. Então, ao criar um site que beneficia, que vai deixar um legado para os pequenos negócios de rua, você gera negócios, ou seja, você traz um benefício econômico para quem está ali naquela vizinhança e você conecta quem precisa a quem tem a oferecer produtos. Então, esse é o conceito de economia circular, conectar pessoas, deixar legado, multiplicar
a viabilidade econômica e financeira dos projetos. A Coca-Cola é um exemplo de que investe muito em economia circular. Ela, em 2016, lá atrás, quando a gente lançou o manifesto, como eu era curadora da Semana Design Rio, a gente, e também tem, né, navego muito no mundo do design e de associações como a Associação Brasileira de Embalagens, a ABRE, a gente conectou a Coca-Cola com a ABRE para falar mais sobre economia circular no Brasil. E a Coca-Cola agiu rápido no Brasil. Claro, já era uma diretriz global que ela ia reduzir e reciclar todas as embalagens até 2030. Porém, no Brasil ainda não tinha tantos movimentos assim em 2016 e rapidamente a Coca-Cola abraçou essa questão e conseguiu mudar suas embalagens para embalagens retornáveis, onde essas embalagens conseguem ser usadas 15 vezes, né? E a partir depois desse reuso de 15 vezes, ela pode ser reciclada. Então, assim, zero lixo, né? Claro, existe um movimento muito importante que tem que ser feito nesse ciclo aí, que é a educação do indivíduo para saber o que tem que fazer para reciclar e promover esse reuso. Então, é muito, muito importante a educação. Mas as grandes empresas já estão fazendo seu papel e estão vendo retorno nisso. Se você for ver a entrevista da Andréa Mota e da Thaís, que são responsáveis por esse projeto no país, na Coca-Cola, acho que elas deram entrevista na Globo News, num dos programas que mais abordam sobre sustentabilidade lá. Então, essas entrevistas estão online. Mas você consegue ver que o produto aqui foi mudado. Não sei se você consegue ver aqui de perto, o produto foi refeito, ou seja, a embalagem de Coca-Cola é a mesma da embalagem da Fanta, de Coca Zero, de Guaraná. Por quê? Porque assim, o redesign que foi promovido aí, ela consegue multiplicar e se você for olhar também, ela não tem cor. Só em você tirar as cores que você tinha, por exemplo, da garrafa verde, que era do Guaraná, enfim, você já não permitia esse reuso e essa reciclagem tão perfeita. Então, mudar um pouco no design faz muito para a multiplicação da geração de valor. E já na Europa, a campanha é mais de educação de fato. Então, não compre Coca-Cola se você não for ajudar a gente a reciclar. Então, é um pedido e essa campanha foi massiva lá na Europa. E lá também, na Holanda, como Circular Hotspot, ela consegue já fazer escala para aproveitamento de plástico marinho, usando 25% de plástico marinho, de resíduo marinho, que foi tirado dos oceanos para colocar nas suas embalagens, ou seja, 1/4 já é aproveitado de resíduos marinhos. Projetos pequenos que você tem no seu dia a dia, isso aqui foi um projeto aqui até lá da Red, mas assim, um cliente pequeno, eram 100 unidades de uma embalagem promocional, mas tem a ver com cultura. A gente queria mostrar para o nosso cliente que, olha, mesmo 100 unidades, você não precisa gerar descarte. Que era uma embalagem eles estavam fazendo 10 anos de jukebox no Brasil, uma empresa muito pequenininha. Mas, assim, ela comprou a briga. Então, assim, dá para ver que se uma empresa pequena compra a briga de gastar e investir um pouco mais num produto que pode ter mais vida longa, né? Que a embalagem do brinde deles, que ia ser uma caixa de som, iria ser inicialmente num papel que você ia descartar e a gente convenceu para que eles virassem uma peça de colecionador, um mini jukebox que pudesse ser a caixa de som que ele pudesse o consumidor pudesse ver a marca por mais tempo dentro da sua prateleira. Ou seja, esse rendeu para a gente até um prêmio na Abre. Pequenas ações mostram que você pode mudar a cultura de muita gente. Então, cada um pode fazer a sua parte de fato. Ecossistema. O seu design deve ser imaginado como parte de um ecossistema. Ele deve buscar inspiração na natureza e deve usar menos energia na produção do resultado final. Tem a ver com biomimética.
E aí tem uma das pessoas que eu mais admiro nesse ambiente de busca por soluções pelo mundo, e na economia circular não é diferente, que é o Brian Slett, do The Ocean Cleanup, que usa a biomimética nas pesquisas dele para que eles possam reduzir a quantidade de microplástico nos oceanos até 2050. Ele quer reduzir a curva. E ele já fez vários protótipos, vários projetos, e a maioria dos projetos dele são baseados em biomimética. E ele tem conseguido bons resultados aí, né, desde que eles conseguiram trabalhar dentro do Ocean Cleanup. Produtos menores, de novo, baseados em biomimética, podem gerar mais sustentabilidade e mais economia e reuso de recursos. A Ecovative, ela usa fungos para fazer a sua embalagem, não precisando usar isopor. Já a Volvo, ela resolveu reconstruir com impressão 3D as paredes que são paredes de oceano para você multiplicar as algas que limpam a natureza, né? Que limpam os oceanos. Então, dá para fazer. E esse foi até um exemplo super bacana de aproveitamento total do descarte cítrico, né? Das laranjas. Então, isso foi um viral aí ano passado, não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo, que essa máquina ela consegue não só fazer o suco de laranja, mas pegar o resíduo da laranja e imprimir em 3D o copo no qual você vai beber esse suco de laranja. Então, você tira 700 mil toneladas de descartes cítricos do meio ambiente. Materiais. De novo, vou começar aqui com a pesquisa de novos materiais, com um exemplo do COVID, SOS COVID 3D. Então, nas ações contra, né, que vão minimizar os impactos da pandemia, esse grupo de médicos, de engenheiros e profissionais em geral, de voluntários, inclusive a Red Bandana ajudou fazendo o primeiro logo e fazendo algumas conexões importantes, eles viram a escassez de material, né? Escassez de face shields, e começou a imprimir em 3D esses face shields, mas neles o maior desafio era como é que eu vou reutilizar esses face shields depois, além da impressão em 3D. Então, várias pesquisas foram feitas para que promovesse o reuso dos face shields, além de minimizar o problema da falta deles, né? Só de inscritos aqui para receber no Rio de Janeiro, nos hospitais públicos, eram 20 mil face shields que eles precisavam. Então, a equipe do Covid 3D, SOS Covid 3D, tá trabalhando em larga escala aí para conseguir produzir esses face shields durante essa pandemia. Mas, de novo, indo para um ambiente muito maior de negócios, a logística reversa feita pela Synctronics de resíduos eletrônicos, ela promove uma economia de energia de 82% e uma emissão menor de carbono de 71%. Ou seja, o que a Synctronics faz? Ela coleta impressoras e qualquer tipo de resíduo eletrônico e ela consegue colocar essa matéria-prima de novo para uso de grandes empresas. Então, imagina que cada brasileiro ele gera 2 quilos de resíduo eletrônico e só 2% desse resíduo é reciclado. Então, isso pode ser multiplicado. E a Synctronics hoje tem feito um excelente trabalho. E já a gente, né, juntos na Red Bandana Exchange for Change, a equipa PDV, tínhamos contatos com a Casa da Moeda e a gente quis fazer uma sugestão, isso daí ainda é um protótipo, isso foi uma sugestão de como um dos problemas enormes de qualquer nação, que é o que fazer com os resíduos tóxicos das moedas que são destruídas, né, das notas, das cédulas que são destruídas depois de um certo tempo ou que precisam ser descartadas por algum erro de impressão. Então, se você for ver, esses painéis de um stand desse evento que foi lançado, o manifesto, elas são feitas por resíduos de papel moeda.
Então, tem variação de cor, porque cada nota dessas é de 5, 20, 10. Os bancos ali são feitos por notas de R$ 2, né? E esse material aqui foi um projeto de móveis open source. Ou seja, dá para fazer. É só querer. Né? Então, aqui o exemplo de o que a gente fez nesse projeto. Você sabe o que acontece com as notas de dinheiro velhas e rasgadas? Hoje, no Brasil, são mais de 2.000 toneladas de resíduos gerados da destruição das notas, que sem uma tecnologia existente para seu tratamento, tem como destino final os aterros sanitários. E esse não é um problema somente no Brasil, é um desafio global. A Casa da Moeda, determinada a resolver esse problema, se uniu com a Equipa PDV e a Exchange for Change Brasil para criar o Transforma, uma iniciativa que tem como objetivo trazer o olhar da economia circular e a visão de ciclos reversos. Mas o que seria a economia circular? É uma economia que prega a geração de valor e como base o olhar sistêmico da natureza, o trabalho em parcerias, o design de produtos e serviços sem qualquer geração de resíduos, pois estes são vistos como matéria-prima para novos ciclos produtivos. E o que o Transforma irá trazer para o mercado brasileiro? Um novo ciclo produtivo será criado a partir da transformação do resíduo em recurso. O novo material poderá ser utilizado por designers na produção de belíssimas peças para diversas utilidades, que através de novos modelos de negócios serão apresentados ao mercado, garantindo não somente a performance dos produtos finais, mas a rastreabilidade do material e a geração de valor. Essa é uma solução brasileira com potencial para exportação mundial e que aplica o olhar da economia circular, visando impulsionar inovações tecnológicas, gerar novas oportunidades de negócio e criar valor para empresas e cidades. Uma solução prática, escalável e pioneira que pode ser reaplicável a outras casas da moeda espalhadas pelo mundo. Conheça a iniciativa Transforma e transforme também o seu olhar. Então, quais são os benefícios do modelo de negócio circular? Então, a gente tem os benefícios de fidelidade do cliente, diferencial competitivo. A gente tem a geração de valor para a marca e ganho de reputação. A gente tem uma responsabilidade maior sobre toda a cadeia produtiva. A gente tem a reconstrução do capital natural e social. A gente tem menos toxicidade, menos impacto e menos resíduos. E a gente tem essa questão do fazer o bem faz bem, os impactos dos índices de bem-estar individual, que é da onde surgiu dentro do meu propósito pessoal esse interesse em investir muito mais na economia circular, na promoção da transição. Né? E como é que o Design Thinking entra nesse projeto inteiro? O Design Thinking, né, segundo a Stanford coloca, mas isso já é dentro do modelo de pensar do design, né? Como é que a gente soluciona problemas, a gente faz. A fase de empatia, a gente define qual é de fato, sai daquela premissa de problema e depois de analisar quais são as reais necessidades daquele usuário, a gente define qual é o problema, a gente foca, a gente coloca um zoom no problema. Depois a gente vai para a ideação, ver quais são as melhores soluções possíveis para aquele momento. Depois a gente prototipa e testa, ou seja, a gente erra mais rápido, erra melhor, mais barato e aprende com erro. E dentro do conceito de economia circular, a Ellen MacArthur Foundation e a IDEO, que é uma das grandes empresas de design thinking do mundo, né, ela também criou adaptou esse modelo de design thinking para o design circular. Então, ela usa understand, define, make, release. É a mesma coisa. Entenda, defina, produza e aí sim coloque no meio ambiente. São os mesmos passos do design thinking, que para promover essa mudança, você primeiro precisa entender quais são as necessidades do usuário, né? Depois, o que eu tenho de viabilidade econômica e o que eu tenho de viabilidade tecnológica para fazer. Então, você une essas 3 pontas para trazer uma solução que faça sentido para todo mundo, para o usuário, para o planeta, mas que economicamente faça sentido para você e para o seu negócio.
Nós da Red Banana, a gente, além de tudo, a gente usa planejamento de cenários futuros com a metodologia Lego Serious Play. Então, se você for ver aqui, né, nesse modelo, apesar de parecer uma bagunça, isso daqui é uma criação de uma empresa, de um modelo de negócio, onde aqui eu tenho as pessoas, aqui eu tenho a área operacional e aqui eu tenho tudo que impacta na decisão e na provável longevidade daquele negócio que vai ser feito. Então, a gente usa muito por quê? Porque ele é uma maneira de você fazer um planejamento estratégico em 3D, ou seja, com storytelling você consegue visualizar muito melhor e fazer com que as pessoas que estão trabalhando junto com vocês, criando a solução, consigam entrar mais e criar um compromisso maior no desenvolvimento daquela solução. Além de tudo, entender como é que são os impactos externos dos cenários vulneráveis que a gente vive hoje dentro daquele negócio. Então, eu particularmente me apaixonei pelo Lego por essa possibilidade. Mas então, o que a economia circular traz de oportunidade para o design de serviços, produtos e negócios? Então, com o boom da tecnologia, a inteligência artificial, a realidade virtual, a internet das coisas, o Big Data, a impressão 3D, né? O designer assume um papel muito mais estratégico, com a visão holística, gerando valor e diferencial competitivo. E ela é uma oportunidade de fazer o redesign do design para abraçar essa mudança e tornar as empresas à prova de futuro. Por quê? Porque é um processo ongoing. Você vai revisitar e revisitar e revisitar novamente. Então, as mudanças vão acontecendo ao longo do tempo. Então, um processo de inovação contínua. Né? E as marcas? O que as marcas ganham com isso? Então, fazendo o uso de fluxos de materiais entre setores, você tem menor investimento justamente na matéria-prima. Então, quando as marcas se comunicam entre elas e fazem essa integração, você gera mais valor para uma marca, para outra e para a cadeia como um todo. Né? Isso gera valor também para a sua marca, para o seu branding. As pessoas hoje, os consumidores hoje estão muito preocupados em que legado a sua marca vai deixar. Né? O que ela está fazendo com o meio ambiente? Quem são aquelas pessoas que estão ali naquela empresa? Como é que elas estão sendo tratadas? Como é que está aquela comunidade ao entorno da sua empresa? Então, e também assim, você ganha muito quando você transforma o seu produto em serviço. Então, existem várias maneiras, como a Philips fez, como a própria Syntronics fez, de transformar, né, o produto em serviço. Então, você pode também gerar muitos tipos de um grande crescimento usando plataformas de TI, de inteligência artificial. De novo, a Philips com a história do ponto iluminado. Então, já no Porto do Rio de Janeiro, para a época das Olimpíadas do Rio 2016, né, que na época o Comitê Olímpico Internacional lá queria que as Olimpíadas do Rio fosse a Olimpíada mais verde da história. Então, lá no Porto Maravilha, eles já implantaram esse sistema de ponto iluminado. E a Philips fez esse protótipo aqui no país. Então, no pós-pandemia, as decisões para retomar o crescimento da economia terão um enorme impacto no futuro global. Então, investir em economia circular, em baixo carbono, pode garantir a recuperação econômica, né? Mas não só essa recuperação para ser bem sucedida, ela pode recolocar as pessoas para trabalhar, né? Ela pode gerar mais valor para a indústria através de reuso e remanufatura de resíduos, de uma outra maneira de enxergar a maneira de produzir, e ela traz uma melhor maneira de lidar com a crise climática, que ainda é um problema enorme, apesar da pandemia. E a gente entra aqui nessa história toda com a nossa premissa de trabalho, que é propósito, disrupção e gente feliz é igual a resultados inovadores. Então, a gente facilita essa transição. Então, o resultado e a mensagem que eu quero deixar para vocês é que fazer o bem faz bem. É bom para o mundo, é bom para as marcas e é melhor ainda para você. E isso é cientificamente comprovado pela Universidade de Berkeley, esse curso que eu acabei de me formar. Então, quero agradecer a oportunidade mais uma vez, agradecer a vocês que estão aqui
e desejar muito mais felicidade e circularidade na jornada sua pessoal e na sua jornada de trabalho. Então, muito obrigada.